Filipinho, que falou, olha, o Corinthians vai ganhar tudo. Não. Você não tinha falado isso? Não, é evidente que não. É evidente. Claro que não. Quer dizer que não vai ganhar nada, então. Não vai ganhar tudo. Eu acho que o Corinthians está muito atrás de Palmeiras, de Cruzeiro, de Grêmio. Não, mas depende. Não vai ganhar nada. Você vai arrumar confusão aqui na mesa. Nós também falamos que daqui 3 meses, Daqui 3 meses vai estar ali, ó, Cruzeiro, Grêmio, Internacional. Vai estar tudo igual. E se o Andrés falar pros caras que, olha, a expectativa eu quero que chegue entre os 8, o que acontece? Você tá louco. Pô, mas é que tá. Eu não quero que seja campeão. Você como dirigente hoje, analisando o time do Corinthians, você acha que o Corinthians, dentro do Campeonato Brasileiro, briga para ser campeão? Acho. Não, brigar para ser campeão? Não briga. Não briga. A expectativa do Corinthians no Campeonato Brasileiro é pegar uma vaga para Libertadores. Desculpa, discordo. Não briga lá em cima para ser campeão. O Arana, Wagner Love, Pascoal, o Corinthians ele não vai ter um elenco. Henrique na Pascoal, zaga. o Corinthians ele tá formando um bom time. Elenco ele não tem. Não dá pra falar que o elenco do Corinthians ele pode ser volumoso, mas ele não é um elenco que tem tanta qualidade assim. O time titular, com a chegada do Arana, vira um baita time. Só que a gente tá falando de 38 rodadas Cássio, dentro do Campeonato Wagner, Brasileiro. Corinthians não briga Manuel, por Henrique título e Arana. brasileiro? Eu acho que o Corinthians ele briga por uma vaga de Libertadores. Eu acho que o Corinthians entra na briga pelo título. Eu acho que entra um na patamar briga. à frente tá aí o Palmeiras e o Flamengo, Não esquece com que o dois Corinthians elencos, não tem Libertadores. mas tem esse Copa ano. Sul-Americana. Se o Corinthians for longe dentro Tem da um Copa baita Sul-Americana... osso, tem um baita osso na Veja, Copa o Corinthians ele tem fora do 2017 Campeonato disputou a Paulista. Libertadores. Veja, o Corinthians fora do Campeonato Paulista, ele tem ainda, mesmo não estando na Libertadores, ele tem uma Copa Sul-Americana, ele tem a Copa do Brasil e tem o Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians avançar, e acredito eu que o Corinthians não seja eliminado pelo Racing na Copa Sul-Americana, acho que o Corinthians avança, o Corinthians ele vai ter outras fases, ele vai encavalar. O Racing é Copa do perigoso, Brasil, líder do campeonato argentino. Líder do campeonato argentino, O Corinthians é o disparado Corinthians. na frente. O Corinthians é muito maior que o Racing, vai ganhar do Racing. Não. O negócio é o seguinte, lógico que vai. É maior que o Aí você tá Racing, falando com o Corinthians? coração, lógico que é, óbvio que é. Quantos mundiais o Racing tem, o Quem Mané? joga, o Centurion joga lá e o Cristaldo. É o Ah, Cristaldo, nossa, é o- sonho de consumo, O tem o ataque- Centurion no Eu meu não time. tô hein? falando de consulta. Em termos de história, são equivalentes. Quantos mundiais o Racing tem? Tem um mundial. Não dá chupada. Não, Contra quem? só um Tá de minuto. brincadeira. Peraí, olha História pra do mim. Racing contra o Corinthians, você tá falando uma bobagem. Peraí. Sou obrigado a ouvir essa bobagem. Não. Em termos de títulos de história, Não, foi os dois têm história. a mesma tradição. Tá louco. Claro que tem. Tá louco, Claro uma que tem. bobagem. Aí não, Uma bobagem. aí não. Aí você fala sem falar. Não, fala, fica Então quieto. tá bom. Aí não. Tá de brincadeira. Aí eu tô confessando, o Racing é um dos maiores da Argentina, como o Corinthians é um dos maiores do Brasil. Não, mas não dá pra São times- comparar. Você falar Boca, River, Corinthians, A torcida do Racing Agora, é a mais Racing. apaixonada, assim, a mais apaixonada da Argentina. Não é tanto meia quanto dúzia de no gato Corinthians. pingado. Não, não é meia dúzia de gato Já pingado. o Racing meia é- dúzia de gato Você tem pingado. um clube Racing é grandão. tradicionalíssimo na Argentina, campeão do mundo, dois campeão de empates. Libertadores, campeão de Tá de Supercopa. brincadeira, não sai na foto. Quem é Racing perto do Não é Corinthians? assim, não. Não. Vou perguntar, o último Não é confronto assim, Corinthians e Racing, quem Não é passou? assim, O não. Corinthians foi eliminado com 2 empates. Não é assim, não. O Racing tem uma Libertadores e tem um Mundial. O Corinthians tem também. uma Libertadores. 2 mundiais. Tá vendo? Você foi traído pelo consultor. Não, eu falei, tem uma Libertadores. Eu falei, também, tem uma Libertadores e 2 mundiais. Percebeu, Eles né? também. Percebeu. Aonde? Eu falei, tem uma Libertadores e tudo 2 bem. mundiais. Um mundial Entra aí, ó, que qualquer se- dúvida, fifa.com, acessa aí. Entra aí. E tem um asterisco aí naquele mundial, mas tudo bem. É um reclama mundial. com a FIFA, Tá lá, reclama com a tá lá, FIFA. tá lá. Seis Reclama com a argentinos, FIFA, irmão. Seis São argentinos 17, são 17 títulos argentinos. 17 somando a era que era amadora, É, mas da era que vale, que é o Campeonato Brasileiro, é uma são 6 igual Libertadores o e um Mundial, é a Corinthians. Uma mesma Libertadores Você não quer igual o comparar, Corinthians. você não quer Uma comparar Supercopa igual o a Corinthians força tem do uma Campeonato Recopa. Brasileiro em Tem termos de estádio, disputa. é tão forte o Campeonato quanto Argentino. o Campeonato Argentino é Argentino. fortíssimo. A Argentina é um ovo, Facincani. Não, mas o campeonato é absurdamente Para. forte. Argentina é um ovo, mas tem um Boca Mas Juniors, que é o maior time Mas do o campeonato argentino você tem Flavinho, Boca, olha River, o comparativo. Racing, Um por vez. Espera Olha aí, o comparativo. Dentro do Campeonato Argentino. Era um por vez. clubes Dentro do argentinos Campeonato moem os Argentino, brasileiros. Não dá dentro do pra- Campeonato dá pra falar, Argentino, desculpa. Boca e River são os dois disparados aí, os maiores. senhor. É obrigação. Não, senhor. Tô falando desse Antigamente ano, nem era o Pascoal, tô Boca falando de River. história. A situação é a seguinte, em outro momento, assim como já aconteceu no futebol brasileiro, outros times poderiam ter... Em outro momento, o Boca e o Facincani, River deixa eu não eram os terminar de mais falar. fortes. Em outro momento, outros times argentinos também assumiram esse protagonismo que hoje é de Boca e River. Só que não dá pra comparar em termos de território, força e times. Mas não tô o futebol comparando brasileiro com o território, tem que comparar argentino. o tamanho, a força do campeonato. Facincani, A força do basta campeonato você é tão analisar, forte por quanto. exemplo, é obrigação Os do Boca e do argentinos são River. mais fortes que os brasileiros. Espera. Isso é fato, é histórico. Não é mais forte. Pera, o que você é muito falou? mais fácil Os hoje, clubes argentinos são mais fortes que os brasileiros. Só deixa eu deixa eu só lhe ouvir uma frase. O que você falou? Os clubes argentinos são mais fortes que os brasileiros na história. Isso é fato. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. não, mano. É uma grande Não bobagem. é. Não é, Número não. de títulos Se você me internacionais. permite, não. eu vou falar Você o não porquê. tá nem na Por foto. exemplo, se você pegar os maiores Imagina. vencedores da Libertadores do Brasil, São Paulo e Santos.
Olha a concorrência que eles tiveram durante toda a trajetória deles para conseguir ganhar o que eles conseguiram. Mas a Argentina espera, também. Facincani, espera. Boca e River, eles participam da Libertadores todos os anos praticamente. Mas olha o é número muito de mais títulos fácil dos você ganhar a caras. Libertadores participando todos os anos do que participar Não uma é vez a cada necessariamente. Isso é brincadeira. O Vélez ganhou, Não dá, Estudiantes, não tem o como, Independente Flavinho. tem Nacional 7. e Peñarol O também Independente jogam tem todo 7, ano. ficou quase 20 Mas anos é sem óbvio, jogar. Facincani, é óbvio. Mas Primeiro, qual o problema? a Libertadores em outro momento, os brasileiros eles Ué, não queriam mas os ganhar. brasileiros Era um também tiveram torneio sequência. sujo, era um torneio aí de mau caráter, era só porrada. nada Mas a é ver. verdade, era só porrada. Era só porrada. Não tinha imagem de televisão, era só machadada. Era só machadada e pipocava. O maior time. Parou, stop. Se o Brasil pipocar, passar do Brasil. Era um torneio sujo. Calma, mano. Também não é assim. Como não? Tivemos inúmeros exemplos de jogadores Não, que mas não é falaram isso torneio daqui. de mau caráter. Pô, era só porrada. O brasileiro ia pra lá pra apanhar. Você que sempre pregou futebol raiz. Peraí, raiz é uma coisa, ser um torneio desleal é outra. Mas Tá não de é brincadeira. torneio de Você mau me fala que tem que caráter. jogar o cara no alambrado? Peraí, jogar o cara no alambrado é falta. Agora você agrediu um jogador aí. Peraí. Jogar no Tivemos alambrado não é inúmeros agressão. exemplos Você não aí tá de no dia bom. jogadores Mano, e pelo amor de treinadores Deus, Fábio, não se que já explica. falaram isso daqui. Mano. O próprio Mário Sérgio falou isso pra gente, gente. Saudoso Mário. O maior time do nosso continente é argentino. Concordo, é o Boca. Concordo. É o Boca. E o Racing é um O dos Racing maiores. é um dos maiores times da Argentina, mano. Mas não dá pra comparar a história do Claro Racing que com dá, outros. mano. Não dá, Claro que dá, não mano. Claro que dá. Óbvio que dá. Eu discordo. Óbvio que dá. Eu discordo, não dá. Óbvio que O Racing dá. é conhecido como acadêmico, Não, por causa da formação de jogadores, pela história que tem. Isso é história, mano. Sem sacanear. Pelo Mano, amor de Deus, não vou nem discutir com você. Desculpa, É história. você, É só olhar a história de um e de outro. Basta olhar a história São de um. são semelhantes. 6 argentinos, assim como o Corinthians tem 7 Na campeonatos Argentina tem brasileiros. dois são grandes aí semelhantes. que podem ser Recopa, assim comparados como o aí com os grandes brasileiros, Boca e River. Mano, é a mesma coisa que você chegar O aqui Racing hoje, também. tem uma criança de 10, 12 anos, começa a dizer, no futebol brasileiro só tem Flamengo e Palmeiras, só tem Flamengo e Palmeiras. Mas é óbvio que não. Existe. Então, No Brasil tem pelo menos 12 grandes, na Argentina você não tem. E River Plate são os times que estão lá em cima? E outros times, em outro momento, já tem Estudiantes, Independente, o próprio Racing. Claro. Lógico, mano. Claro, Ô, para. Sormani, eu discordo, cara. Não. Pode Em outro crescer, momento, Brasil, quem você fez o pode Racing, discordar, discordar, eu lamento que você discorde, entendeu? Eu discordo, comparar quem foi Lamento. sai na frente. Não sai na frente. O que é Peraí, isso? vamos organizar. O que é isso? O Sormani fala, eu vou cronometrar, Mas eu quero falar também. depois o São Paulo fala. Você quer falar? Não, eu acho que a história do Racing e do Corinthians são histórias semelhantes. Também acho. São semelhantes. A história do Corinthians e do Boca não dá pra comparar. O Corinthians não sai na foto com o Boca. Não sai, tá? Mas o Corinthians sai na foto com o Racing. O Corinthians é um pouco abaixo do River Plate. Eu acho, a gente achar que porque o Corinthians está no Brasil e tem essa torcida maravilhosa que ele tem, ele é um time espetacular, mais do que o Racing, eu acho um erro de análise. A história desses dois, Racing e Corinthians, e aquilo que o Facincani lembrou, a torcida do Racing, ela é mais fanática do que a do Boca. Ela é considerada a torcida mais fanática da Argentina. Não é assim. Agora o São Paulo fala. Não, eu concordo com tudo isso que o senhor está falando. Eu acho que eu acho que o Brasil não tem 12 grandes, mano. Desculpa. Eu acho que. Brasil, o que eu não entendi? Não tem 12 12 grandes times hoje. Mas quer pegar só a elite? Então, 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas e 2 do Sul. Mas os 4 do Rio, você coloca 3 deles como grandes do Brasil hoje? Ué, se vocês estão falando do Racing, a ótica de vocês está sendo distorcida. distorcida. Argentino. Mas vocês estão sendo incoerentes, como não? Não. O Racing está brigando pelo campeonato Racing argentino. ganha o líder O Fluminense e o Botafogo não brigam. briga. Mas aí Não que tá, o briga. negócio é o seguinte. Há muito tempo. Se vocês o Atlético estão não briga jogando pro título história, brasileiro, vocês falaram aqui a respeito de pois é. história. Peraí, vocês falaram aqui a respeito de história. Se vocês estão colocando a história do Racing como parâmetro, vocês têm que colocar a história do Vasco, do Botafogo. Não, e do não é. Nós Fluminense. estamos colocando a história. Nós estamos dizendo que a história das equipes se equivalem. E que nesse momento, desse momento não, ao longo da história, o Racing sempre teve lá esses protagonistas. E outra coisa, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco perderam esse protagonismo. E o Corinthians Atlético ganhou. também Mas o Fluminense ganhou foi uma campeão Libertadores. agora, recentemente. Ganhou uma Libertadores, mas nunca foi protagonista O também. Fluminense, ele foi, o Fluminense foi campeão agora recentemente, Agora, gente. o Foi campeão Corinthians- brasileiro. E o Corinthians entrou, sem sacanagem, o Corinthians entrou no mapa brasileiro, em 1990, quando ganhou o primeiro título brasileiro, levou 20 anos quase para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, E era o a maior campeão grandeza- paulista que sempre foi o estadual sim, mais forte. A grandeza do Corinthians, Ganhado a Copa do grandeza Brasil. do Flamengo, do Botafogo, todos times esses enormes. times, até 1971, essa grandeza foi construída basicamente em campeonatos estaduais, né? Então não dá para dizer que o Racing, que é
é um dos maiores clubes de um país, que é bicampeão do mundo, em Copa, né, que tem o maior ganhador de Libertadores. É o único país que confronta o Brasil. São oito equipes jogadores campeãs da Libertadores contra 10 do Brasil. Mano, isso é um elogio ao Corinthians que eu vou fazer. Racing e Corinthians são feitos do mesmo material. É um clássico. Isso é um elogio mesmo. Agora, se você falasse do Racing e do Corinthians e do Ginásio Esgrima... Corinthians e o Defensa e Justiça. O Rosário Central. Você citou ontem. Talheres de Córdoba. Não dá. Mas se você falar do Corinthians e do Independiente, você tá falando de Independente. Agora não dá. Vai falar. Calma. Vai falar? Quer falar? Já falou. Já falou? Não, falei, era isso mesmo. Então tá bom. Só Então, deixa eu dizer um negócio aqui. Então, Confronto entre Corinthians e Racing. São 6 jogos, 1 vitória do Corinthians, 3 empates e 2 vitórias do Racing. 5 gols do Corinthians e 6 gols do Racing. Tudo igual. Saiu da costela de Adão, pessoal, com todo respeito ao Racing, mas eu discordo. O Corinthians ele pode ser colocado aí dentro de uma projeção, se a gente fizer um comparativo de um e de outro, com o River e com o Boca, cara. O Boca, eu concordo, dentro da América do Sul, é o time que mais se destaca em termos de títulos. A conquista do Boca é inegável, não dá pra falar que não. Mas em termos de história, Corinthians e Racing, não sai na foto. Sai na foto. Você tem que estudar um pouquinho de futebol. Abra o leque. Ele fala isso pra querer aparecer. Falar que o Corinthians hoje tá abaixo do Racing, como ele disse, Ninguém falou que tá baixo. Ele falou. O Corinthians falou sim. Não, ninguém falou que tá baixo. O Corinthians é muito maior que o Roger. Corinthians e Racing estão no mesmo patamar. Em nenhum momento falei que o Corinthians tá baixo. Falou no mesmo patamar. Pera, iremos para o Fox Sports Rádio da Argentina. Você podia fazer um programa hoje também. Acabei de falar, ué. Tá de brincadeira? Você entra, dá um totalzinho e sai. Tô aqui. Qual que me voe, como diria a dona Ernesta? Tô bem, você tá... Qual que me voe? Parece que nós estamos na pressa, arruma um coqueirinho e tá lá embaixo. Aí eu fico. Ô, São Paulo, então no Fox Sports Rádio da Argentina. São Paulo, quem é maior, o Racing ou o Corinthians? Tá lá no Fox Sports da Argentina? Só da Racing. Vamos dizer que é o Racing. É óbvio que vão. Vamos dizer que é o Racing. Do mesmo jeito, eu não vou opinar, porque... Mas eu acho que são clubes... Por que você não vai opinar? Você tá com a camisa azul. A história dos dois é legal. O que acontece... A manchete lá seria a seguinte. O que acontece é o seguinte, todo E o torcedor... Racing renasceu nele. O que acontece é o seguinte, quebrou. Teve a história de fazer o A torcida estádio. não deixou. Gente, todo torcedor, quando vai falar do seu próprio time, é óbvio que ele vai falar que é maior que todos. Se você perguntar para qualquer torcedor, você vai perguntar para o torcedor do Botafogo, quem é maior, o Botafogo, o cara vai falar, pô, lógico que é o Botafogo, jogou o Garrincha, jogou o Didi, jogou o Nilton Santos. Você vai perguntar para o São Paulo, enfim, todos vão falar. A manchete agora lá seria assim. Não, todos vão falar, eu vou falar. Racing defronta el Gran Corinthians, pero ahora Racing é mais grande. Pelo momento. O Racing agora é melhor que o do Corinthians. Eu não acho. É o líder do campeonato argentino, manteve a base, tem um bom time. Corinthians foi... Então, momento atual, 2018. Não quer pegar um momento? Pega o século XXI do Racing. Século XXI, não dá nem pra comparar. Não, por que eu tenho essa agora, para o jogo, como eles vão pra essa semana... Qual foi o último título argentino? Ele tá dizendo o seguinte, nesse confronto Corinthians e Racing, nesse momento, o Racing está melhor que o Corinthians. Não o século. Porque o Mano disse no começo da explanação dele que o Corinthians vai passar pelo Racing. Aí que começou toda a discussão. Eu quero pegar o século XXI. Não é isso. Não é isso. E aí ele falou que o Corinthians vai passar. A gente falou assim, não é assim. Vai passar o carro? É complicado. O Racing é o líder do campeonato argentino. Vai ser um confronto muito complicado. O Corinthians pode passar? Pode. Não, peraí, não disse que o Corinthians vai golear. Então qual que é a polêmica? Ninguém falou golear. Eu falei o favorito nesse embate. Você falou da história. Corinthians e Racing. A história foi você. Você falou. Pelo amor de Deus. Por vez! Para, Pascoal! Você nunca fala. Quando você quer falar do cima do outro... O jogo é 14 de fevereiro. Até lá vai ter muito bate-boca. Até lá? Faltam 2 semanas? Não, 14 de fevereiro. 2 semanas? Imagina nós aqui 14 dias O Corinthians conseguiu a primeira vitória dele no ano, sábado passado. Sim. Nesse momento, tá começando agora. Tem 3 jogos. São 3 jogos. Então, gente, é isso que nós estamos falando. Dá a impressão que tá jogando 4 meses. Claro, mas é isso que eu estou falando. O Racing está mais jogado, mais rodado. Porque é o campeonato lá, o Exatamente. É isso que eu estou falando. Isso reforça o favoritismo do Racing. Mas peraí, o que te garante que o Racing então vai passar pelo Corinthians? Mas ninguém está dizendo... Ninguém está líder do campeonato argentino. O seu grande equipe. Não transfere pra gente. História dos dois clubes. Não transfere pra gente o que você falou do Racing. Você disse que o Corinthians vai passar pelo Racing. Acredito, e vocês pensam o quê? A gente disse o seguinte. Calma. O Racing é o líder do campeonato argentino. Não é assim.
Se tiver que arrumar um favorito nesse momento, o favorito nesse momento é o Racing. O Corinthians pode passar? Claro que pode. Óbvio que pode. Eu acho que tem duas coisas. Aí é fácil também. Tem duas coisas que tem. Não, eu se tivesse que apostar, vamos fazer uma aposta? Um jantar? Eu aposto no Racing. Você aposta no Corinthians. Eu aposto. Agora, se o Corinthians passar, aí, pelo menos, toma não é um lado. surpresa. A discussão não é essa. O Racing leva vantagem em dois aspectos. Uma que decide em casa, em Rio de Janeiro. Esse tá junto há 4 meses trabalhando. E lá no cilindro precisa. O Corinthians jogou lá e fica pressão na torcida. Eu prefiro sempre decidir em casa. Eu prefiro. E a outra vantagem é isso, que o único país da América do Sul que anda na contramão em termos de calendário somos nós. Benjamin, mas a discussão não foi essa. Peraí. Então, quando todo mundo tem o calendário adaptado europeu, o argentino tá lá. Isso é uma vantagem. Eles já estão jogando. Eles chegam descansados na final da Eles estão indo para a metade final da temporada e nós estamos começando a temporada. É a única vantagem. Time por time... E só para passar a informação do Racing aqui, ó, de 2001, tá certo? De 2001 para cá, eles só ganharam 2 títulos argentinos. A Libertadores que eles ganharam foi em 67 e o último título deles foi em 2014. A discussão não é essa. A discussão não é o momento, quem recentemente... E o Corinthians, desculpa, o Corinthians, eu vou te dar a informação, o Corinthians é tão grande. No século XXI, eles só ganharam 2 títulos. O Corinthians é tão grande. A história do Corinthians é tão grande que coloca... O Corinthians é tão grande, ô São Paulo, que coloca o Racing em musiquinha da torcida. Como é que é? Racing, Timão, você é tradição. Racing, recentemente, Timão, você é tradição. É lógico que a história recente do Corinthians recentemente foi o maior clube da América do Sul, recentemente falando, sim, tá? Isso é muito ninguém... Corinthians, agora, nada, muito pelo contrário. Eu sou a minha vida profissional, eu sou muito grato à minha vida profissional. Não, a vida profissional é grata a outra coisa. É o maior time do Brasil, da América do Sul. Profissionalmente falando, a minha vida profissional é grata ao Corinthians, porque se não fosse a profissão do Corinthians por trabalhar lá, não tinha nada do que aconteceu. Agora, enfim, história dos dois clubes, história que você citou que não sai na foto, sai e muito na foto. A história de tão grande do Racing é a mesma do Corinthians. Exatamente. Se o Racing fosse do Brasil, ia estar entre os 18 maiores. São gigantes. Não, 18 maiores. Aqui na América do Sul, você vai gostar. Não, sério, vai ver sobre a história do Racing. É verdade. A história do Racing é linda. Uma das imagens mais bonitas aí que tem é um molequinho com a camisa do Racing lá no alambrado, lá subindo, lá maloqueiro. É um clube pouco bacana, eu gosto do Racing. Mas não sai na foto, mas nós também temos maloqueiros. Histórias parecidas, são clubes grandes, são clubes extremamente vitoriosos. O Racing conseguiu a história dele nos anos 60 e 70, ok? O Corinthians mas você acredita que o Racing vai eliminar o Corinthians? Eu acho que não. Não, tudo bem. Aí são opiniões de favoritismo do momento. Agora, o seu equívoco foi falar da história dos dois clubes. Não sai na o Corinthians e o Racing têm o mesmo peso histórico, sim. Mesmo peso de torcida, sim. Desde 2001. Sim. São clubes enormes do futebol do futebol sul-americano. Futebol mundial, claro que são. Pelo amor de Deus, vou falar. O Corinthians vai te calar novamente, como calou em 2015, como calou em 2017. Achar que o Corinthians vai passar pelo Racing ou não é uma outra discussão. A minha discussão o Corinthians você não aprende. O que eu fiquei pé da vida com você, e que a mesa inteira ficou, porque você falou da história do clube, não tem nada a ver. Da mesma história, você não vai pisar nem na Argentina mais, já não pisa em Portugal. Não faz então já diferença. não se complica. Já você não sai do seu condomínio, você vai ter que fazer um programa no Skype. Agora você está sendo covarde de jogar ele contra ele não falou nada. Você não pisa no Acre também, negão. Você falou que o Acre não tem que ter. Meteu o pau Galvez, quero ver você lá pra... Aquela tripezinha que de vez em quando você vai fazer na Amazônia, se você quer um pouco mais pra esquerda, olha aqui, tá perdido, meu irmão. Olha aqui, e você citou o Pé da Vida, eu sei por quê, por causa daquela música lá do Polegar. Tô Pé da Vida. Você gostava mais de Polegar, Dominó? Menudo. Ou Tremendo? Lembra do Tremendo? Todos batendo palmas, isso é tremendo. Ele tentou fazer o teste no Locomia, viu? Lembra o Locomia que os caras ficavam dançando com o moleque? Locomia. Eu prometo a vocês que eu tenho esses conjuntinhos mamãe não tinha. Eu prometo a vocês, eu tenho uma foto que eu recebi, não posso citar a fonte, senão ele vai matar o cara, do Pipinho. É uma foto, não, um vídeo do Pipinho dançando e dublando
menudo. Não, parar o quê? Ele fazendo aquilo, lembra? Não se reprima, não se reprima. Eu vou trazer isso aí. Pode trazer que não tem. Agora, circula aí. Gente, vamos falar. Qualquer coisa errada, eu sou o primeiro a assumir. Vocês vão acordar o Pascoal. Não, eu não. Vocês vão acordar o Pascoal. Eu tô me divertindo, cara. Eu tô me divertindo. Está ganhando pra se divertir. diversão. A gente tá no duro trabalhando aqui pra se divertir. Doe metade do seu salário pra gente. Eu tô me divertindo. Vocês conseguiram limar o Racing. Vocês conseguiram... Vocês não. Não, nós não. Vocês apagaram a história do Racing. Esse rapaz aqui disse que desde 2011 o Racing não sai na fita. Como se o futebol tivesse começado em 2010. O Racing é pequeno, Pascoal? Claro que não. O Racing é um dos 5 grandes da Argentina. O Racing é maior que o Corinthians? Eu acho que eles são equivalentes. É a nossa opinião. Então chupa, mano. Esse é o discursinho mais como o Sormani fala, dar uma baixada. São partido. São equivalentes. E acho que o Corinthians vai passar pelo Racing. O Mano foi transformado em Via Láctea no programa hoje. É o famoso chá da cinta. Transformaram o Mano Chega! em Mucilon no programa Ô, hoje. produção, pelo amor de Deus, corta o áudio dele! Ô, Tem que esperar com as pessoas desliga falando, problema, cara. ele fala uma coisa, se ele percebe que ninguém prestou atenção, ele fica repetindo. Repetindo, às vezes ele só muda o produto. Né? Não, e se você dá uma risadinha também, ele continua falando. Continua. Ele não para. Mas olha, é sensacional. Não. Por favor, eu vou ser o Pascoal agora. Por favor, pergunte alguma coisa. Peça a minha opinião, Pascoal, pra mim. Ô, Pascoal, o Racing, você acha que é do tamanho do Corinthians, pelo menos? Cara, o Racing é gigante. Equivalente ao Corinthians. É equivalente ao Corinthians, mas pra mim o Corinthians vai ganhar. Vai passar. Pronto. Mas Pergunta outra pode coisa. ser que passe. Mas e se o Racing E passar? no clássico domingo, Corinthians e Palmeiras. Sábado. O Palmeiras hoje, sábado. o Palmeiras hoje é muito mais time que o Corinthians. Mas o Corinthians vai ganhar. Quem você acha que vai ser campeão carioca? Tudo leva a crer que o Flamengo vai ser campeão. Tudo. Agora o Vasco pode ser campeão também. O Cruzeiro é do tamanho. O Atlético é do tamanho do Cruzeiro? O Atlético é gigante, é do tamanho do Cruzeiro, mas eu acho que o campeão mineiro vai ser o Cruzeiro. O Grêmio hoje tem um time melhor que o Internacional. Tem. Mas Jogou o ontem pra Internacional caramba, o Grêmio. é tão grande quanto o Grêmio pode ser time campeão. titular Mas do sabe qual é o Grêmio jogou problema? pra caramba ontem. Ele agrada todo mundo. Ele tem espírito de síndico. Ele quer agradar todo mundo. Como é que chama o cara lá? Ele agrada o cara do Como é quinto, que do chama o sétimo, cara do lá? 13º terceiro. Como é que chama o cara lá? O que faz as conciliações lá? O Max Geringer. Max Geringer do programa. Agora, circula aí hoje que fala assim, estão falando que hoje tem a reunião para definir o Guilherme Arana no Corinthians. Aí perguntei pra uma pessoa, tem reunião hoje? A resposta foi fantástica. Teve ontem, anteontem, tem hoje. Todo dia tem. Todo dia tem. Continua tudo na mesma situação. Eu acredito na rapaziada. E tinha aquela do camisa de Vênus, lembra? Eu acredito no bem e no mal. Eu acredito no imposto predial. Eu acredito. Marcelo Nova, lembra o camisa de Vênus? Marcelo Nova. Falar em imposto. Mas eu acho que até o dia Olha 30... o nome do conjunto, pessoal. Camisa de Vênus era bom. Pô, camisa de Vênus era bom pra caramba. Eu nunca ouvi. O Marcelo Nova adotou o Raul Seixas no final de carreira. Fizeram música juntos, inclusive. Pai da Penélope. E me perdi. Você ia falar que o Guilherme Arana não virá antes do dia 31. Eu acredito que até o dia 31, não vai ter uma definição. Você acha que pode ter? Nossa, senhor, está a mesma conclusão que eu falei há 15 dias. Nossa! O Corinthians jogava com datas. Ele se jantou agora. O Corinthians jogava com mas ele datas. tem Há 15 razão. dias eu falei isso. O Corinthians jogava, com datas. Só depois do dia 31 é que o negócio vai Não, ser mas eu não estou fechado. discordando. É que como as coisas evoluíram muito, poderia ter chegado a um acordo antes. As coisas evoluíram no sentido dos valores, mas não evoluíram no sentido das Condição de pagamento. das A forma condições de pagamento. O que falta é definir. E o time espanhol joga com a seguinte possibilidade: se os mesmos 8 milhões vierem da Europa até o dia 31, ele faz lá. Ele fica lá na Europa. Não esquece uma coisa, o jogador precisa aceitar. Pois é. E o Arana não é quer. verdade. E o jogador o Arana não quer Vou ir, repetir Pascoal. a informação. O jogador quer desejo dele é ir pro Corinthians. Ele está acertado com o Corinthians, inclusive. Ele tá fazendo tudo. Havendo ali Não, o o Corinthians negócio, até ele já está subiu o acertado. teto para poder abrigá-lo de volta. Ele tem 21 Porque anos. ele é muito Uma alto, ótima né? informação que eu tive. Subiu o teto salarial. O A Corinthians proposta subiu do o teto Corinthians, salarial. Pascoal, 4 anos de contrato e ele vai ganhar um pouquinho menos do que Cássio e Jadson e Fagner, que são técnicos. O Sevilha... O Jadson não está no teto? Não. Não, porque eles renovaram agora os dois. O Sevilha teria um aceitado pouquinho essa abaixo, proposta de 8 milhões numa condição que pode ser que esteja emperrando essa história por enquanto, que é, tudo bem, eu
recebo menos do que eu paguei, porém eu quero um percentual da venda futura. Os mesmos 20% que o Corinthians ficou. Exatamente. Mas isso daí já está acertado, Facincano. O que está pegando agora é a forma como o Corinthians vai pagar. Exato. Mas é que tá, Pascoal, o Corinthians ele quer parcelar em 4. O Corinthians quer pagar. Em 4 anos. Não. Sim, no tempo Ele de quer pagar igual os clubes turcos. Não. 4 parcelas São 2 anuais. milhões de euros por ano. 24 parcelas Não, a perder. são 4 parcelas E eu anuais. repito, São 4 anos para pagar. Um por vez. Ó, eu tenho informação, sim, que se o Corinthians não tiver essa grana para pagar à vista, o empresário aí vai entrar com uma grana também no negócio. Para mim, no Corinthians não é o que o Fernando Garcia ia pagar. Que ele entraria aí para mim que a possibilidade disso acontecer não é impossível. É zero. Porque o Corinthians, Benja, por mais que tenha entrado essa quantia aí do BMG agora, nos cofres, inclusive até o próprio Rosenberg disse, entrou 30 milhões na tesouraria. O Corinthians usaria uma parte desse recurso para poder pagar o Guilherme Arana. Havendo a possibilidade de parcelamento, o Corinthians usaria os recursos próprios. Se não houver a possibilidade de parcelar essa dívida, Pascoal, é uma situação, Benja, que já aconteceu. O empresário emprestar uma grana. Prestações de 2 milhões de euros. É isso. Inclusive uma vista já na contratação do jogador. O BMG pode ajudar além do não, que pagou? Não. Será? Não. Porque é interessante, Facincano, até para o próprio empresário. Mesmo sendo dele o atleta, é um jogador aí promissor, é um cara que tem 21 anos de idade. Desculpa, e ele ganha de novo. Sim. Não, investir na Arena hoje não tá se tá voltando pro Corinthians negociado, ele também ganha a comissão dele. E ele poderia, Benja, fora o empréstimo para o Corinthians, coisa que já acontece lá dentro, o Corinthians quando não tem dinheiro, aí muitas vezes é o empresário que acaba emprestando, porque quando você pega dinheiro do empresário é um processo menos burocrático do que um banco, por exemplo. Então, a situação pode caminhar bem sim. O próprio Guilherme Arana, ele não quer frequentar o mercado periférico da Europa. Já houve uma proposta do Bolonha, já houve uma proposta do Zenit, ele não quer. E tá certo o Arana, pelo potencial que ele tem, se ele fizer isso, ele praticamente dá um tiro no pé. Ele retornando ao Corinthians, que é um clube que o projetou, é um clube que ele já nasceu desde a categoria de base, a torcida já conhece o cara, gosta do futebol dele, eu acho que a chance de retorno para a Europa é muito grande, porque bola ele sabe jogar. Bola ele sabe jogar. E um indício que a história está muito bem avançada, que deve fechar nas próximas horas, é que ontem tem uma imagem do Pepinho, que é o empresário do Ganso, com o Edu Cornacini, que está representando o Elenco Sports, no caso do Arana, lá em Sevilha, os dois, e com uma legenda dizendo, olha, vou sentir muitas saudades disso, né? Foi o Edu que postou essa mensagem no Instagram dele. Quem o Eduardo Cornacini, que é o empresário que está representando o Arana por lá, Elen. Não tinha intimidade. Não, porque é do Cornacini, que tá lá o Cornacini. o Cornacini, enfim, né? Cornacini. Tá bom, empresário, fulano. Tá bom, gente. Bom, enfim, vocês estão... Bom, deixa eu só explicar. Não, fiquei na dúvida se era o Edu Gaspar, juro por Deus. Eu também fiquei em dúvida. Não, porque tá o nome Qual lá, é o Eduardo Edu? Cornacini. Eduardo Cornacini vai ter conhecido como Edu. Coutinho saiu dos Conhecido como Edu da família dele. Não, o tratamento com a própria imprensa. Gente, Senhor Cornacini. Cornacini, tá bom. Não é um senhor Cornacini, é um cara jovem. Empresário de Guilherme. Sim, mas tá bom, gente, meu Deus do céu, eu já conversei com eles, vocês não deixam eu terminar, mas eles estão falando, saco, meu, pô, você não acaba. Caramba. E que dá a entender que a situação está muito bem resolvida. Entendeu? Que está muito bem encaminhado, que ele já teria conseguido a foto é quem? Essa história com ele e com o Pepinho. Pepinho é quem? Giuseppe Del Guardi. Gente, Giuseppe Del Guardi. Acabei de falar. Se você não prestou atenção no que eu falei... Se você não prestou atenção no que eu falei, o Pepinho, que é o empresário do Ganso, com ele, acabei de explicar no começo. Então, assim, a gente tem essa foto aqui, se a produção puder colocar a foto, é legal. Pascoal, e hoje o Wagner Love é aguardado fazer o exame médico em São Paulo? Hoje agora, deve ser agora, por volta das 3 horas, deve começar esse período de exames do Wagner Love, que até antecipou a vinda dele para São Paulo, deixou as coisas da família, as malas que trouxe lá da Turquia, no Rio de Janeiro. Não, e vai começar em São Paulo ontem à noite e hoje ele vai fazer. Pipinho, por favor, respeite o Pascoal, tá falando. Ele tá bravo ainda porque eu tô quieto aqui, não tô falando nada. Você quer falar? Não, eu já falei. Você nasceu, ele já tava lá, enchendo o saco dos caras. Eu não interpelei o senhor. Não interpelei o senhor em forma alguma. Por favor, enchendo o saco aqui. Termine. Flavinho, o que você está fazendo com ele? Não, termine. Então o Wagner Love deve começar os exames médicos agora. Com esse longa, ele já tinha contado ontem, não sei se você se lembra. Você não reparou nisso? Eu acho que era interessante. O Carinho participou aqui e perguntamos, joga logo o Zé. É que nem essa imagem do Wagner Love. Onde ele chegou? Toda vez. 8 meses que nós vemos essa imagem. Mas ele já chegou no Brasil. Não tá mais no Besic. Mas é pra ilustrar, só pra mostrar ele enquanto Pascoal fala. Põe ele com as malas verdes ontem. Não é mala, aquilo não é mala verde, é o plástico. É o pé. Eu você embalaria. Aquilo ali chama-se filme stretch. Se eu fosse jogar... Pascoal, porcaria.
minha mala de verde. Filme estreia. Chega! Deixa eu falar. Os caras cheios de mala verde vai jogar no Corinthians, pô. Mano, o Pascoal... Não, vou falar. O Wagner Love vai fazer os exames. Inclusive, o Wagner Love está muito bem fisicamente. A informação que eu tenho do pessoal do Corinthians é que ele está bem fininho, está no modelo para jogar. Está apertado. Você que vai fazer o exame dele? Não. Então não tá fazendo Você já exame. fez? É meu amigo Joaquim Grava. Então não tá nem fazendo. Então não precisa fazer exame, Então é não isso? precisa fazer, você já fez? E tá no shape, hein? Tá Mas, no olha, grau para jogar. Eu não me conformo com isso, entendeu? Mala verde, O quê? então isso parece... Não, para de encher o saco. Gente, é o filme estreia que ele Ô, passou lá Pascoal, no tem negócio lá, alguma... é claro. Chega! Não, não é plástico, tem nome. Pascoal, tem Fred, alguma ó, meu pai previsão? O Corinthians trabalha com alguma data para a estreia do Wagner Love? Deve ser dentro de aproximadamente 2 semanas. 1 semana e meia, 2 semanas. Não sei não, hein, que é o Pascoal. tempo de inscrever o jogador. Por exemplo, contra o Que vai Corinthians definir aí joga... o preparo físico do O cara. Corinthians Só o dia joga de com vai São mostrar. fisicamente. O Corinthians joga com São Paulo que dia? É 8 de fevereiro, é isso? Não, não. O Corinthians ele pega o São 17. Paulo. Ele pega o São Paulo depois do segundo jogo do São Paulo contra o 17 de Tajeres. fevereiro. O primeiro jogo do São Paulo dia 6. Ele pode, de repente, estrear até na Copa Sul-Americana. Contra o Racing? Dia 14. É uma probabilidade. Ninguém esperou ele no aeroporto, né, mano? Vai ter? Já Ele foi chegou, falado ó, ontem primeiro, também. isso daí é Galeão. Acho que você tá mal informado, mas desceu no Rio de Janeiro. Mas ele é um Desceu no Rio de Janeiro, você tá mal informado, hein? Você falou que tem coisa... Você precisa ter coisa informada pro programa. Não, senhor. Precisa ter informado pro programa. A informação do dia. Não, senhor. Não, jegue. O cara chega no Galeão, você queria que tivesse... Não, amigão. É o Flamengo do dia. Você falou que a Fiel tem em todo lugar. Que tem um corintiano em cada esquina. Olha, vou dizer uma coisa que pra a torcida vocês. do Corinthians, Olha aqui, etc. se a Pascoal... Vou dizer uma coisa pra vocês. gritaria, Não, gente. deixa eu falar. Se o Flamengo tivesse desembarcado o Paquetá, por exemplo, em São Paulo? Tinha torcedor. teria gente lá. Você tá louco. Opa! Vocês estão falando agora? Você queria que a torcida do Corinthians viajasse? Me diz uma coisa. Qual foi o clássico paulista que o Corinthians jogou no Maracanã? Não precisou? Não, jogou uma vez contra o Atlético Mineiro. Em Não, São Paulo teve Flamengo e São Paulo teve Flamengo e Fluminense com 35 mil pessoas no Pacaembu. Não, vamos entrar nessa polêmica que é desnecessário. O jogador do Flamengo não vai cair com uma mala dessa. Essa vai cair no vácuo. Essa com mais não desembarcaria. O Wagner, chega, porra! Calma! Que isso? Você tá perdendo Não, mas eu tô falando sério, velho. Chato. Tô perdendo a Pô, linha tá com uma os caras. gritaria. Depois os caras mudam de canal, estão com razão. Caraca, dá dor de cabeça, velho. Tá osso. Ô, respira, pô. Ô, Pascoal, e ele começa a treinar quando? Depois de amanhã? Muito possivelmente. Faz os exames, assina o contrato, talvez no mesmo dia, hoje ainda, se tudo correr bem. Tem os exames clínicos, os exames médicos, a avaliação cardíaca, tudo que faz o Corinthians. Entre hoje e amanhã assina o contrato e nessa semana ainda já começam os treinamentos. Deve ser apresentado... Oi? Contrato do Wagner Love até quando? Deve ser contrato de 2 anos. Não, eu queria saber há quanto tempo ele não joga. Há quanto tempo ele está Aí eu já pego, nesse aí eu, acho que foi nesse rapaz rosto ali, dezembro. Oi? Em dezembro. Vamos fazer um intervalo. não vinha jogando, ele Vamos tava fazer um treinando com o time intervalo. de Produção água com açúcar pro Pipinho. Tô bem, tô bem. E nós voltamos daqui a pouco.